Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos aí com mais umas perguntinhas aí, né? Enquanto eu for sabendo, eu vou tentando responder aqui a vocês, né? O meu amigo Abreu Alves, ele pergunta aqui se a cangaceira Dulce, a ex-cangaceira Dulce, entrou para o cangaço de livre e espontânea vontade ou se ela foi sequestrada. Amiga, o que consta, ela entrou à força, como ela mesmo diz, a pulso. Ou seja, o cangaceiro chegava, tinha que ir. Pelo menos é isso que ela relata. Tem alguns vídeos na internet, você pode encontrar ela mesma falando, uma matéria da TV Record, uma do Cangaçologia, do Geraldo, e outra do Roberto, do Cangaço na Literatura, que ela conta em mais detalhes. Mas, se eu não me engano, teve até um acerto entre criança, que era o cangaceiro, e a família dela. Então, se você der uma pesquisada na internet, você vai encontrar, tá certo? O Davi Rodrigues pergunta se realmente foi João Bezerra que matou Adrião. Não, não foi. Quem matou Adrião foi o elétrico, o cangaceiro elétrico. Se você assistiu o documentário Angicos 80 anos depois, amigo, você vai ver. Isso aí, para mim, eu não tenho dúvida, até porque tem depoimentos de outros que estavam lá e que viram. Inclusive, tem também no livro do professor Amauri, Assim Morreu Lampião. O Johnny Silva, ele pergunta se o corpo de Maria Bonita, o corpo dela, foi molestado pelos cangaceiros lá em Angico. Amigo, ao que consta, sim. É um ato bárbaro, isso aí. É até uma coisa assim totalmente fora de qualquer tipo de pensamento que a gente possa ter, mas ao que tudo indica, sim, ela foi molestada, não fizeram como algumas pessoas pensam, sexo com ela, não, isso não, mas fizeram outros tipos de atitudes bárbaras. E esse tipo de coisa, são totalmente inadmissíveis para qualquer pessoa. Então isso manchou e muito o que aconteceu naquele 28 de julho. O Apotec Games pergunta por que nos vídeos que eu posto tem muitos cortes, que os vídeos são muito curtos. Amigo, isso é nada mais nada menos do que eu tentar melhorar para vocês que estão assistindo. Como vocês sabem, quando a gente grava um depoimento desse, as pessoas costumam falar uma eternidade. E muitas vezes misturam as coisas, falam outros assuntos. Então isso prejudicaria muito eu deixar na íntegra para vocês. Até porque os depoimentos são horas e horas de gravação. Tem depoimentos que tem dezenas de horas. Então eu pego pequenos trechos, monto de uma maneira que fique bem entendido para vocês. É um trabalho que eu tenho gigantesco, que você não faz ideia do que é montar um vídeo desse, para que vocês possam ter uma compreensão melhor de um determinado assunto qual eles estão falando, tá certo? O Marcos Ramos pergunta como é que surgiu o meu gosto para estudar o tema cangaço. Eu não só estudo cangaço, amigo, eu gosto da Estrada de Ferro e de tudo ligado ao Nordeste. E quando eu era menino, eu assistia o filme de Bang Bang, e o meu avô, que foi da Estrada de Ferro, ele viu o Bando de Lampião. Ele viu por 2 vezes, e meu avô foi amigo do Coronel Isaías Arruda. Como meu avô era da Estrada de Ferro, então ele teve esse contato com o Coronel Isaías Arruda. Então, de tanto ouvir meu avô e assistir os filmes, surgiu meu interesse. E desde menino, não me lembro nem desde quando, criancinha ainda, eu já brincava de Bang Bang e tal, e sempre gostei desse tema, E até hoje continuo gostando e acredito que ainda vai durar por algum tempo. O Regilino Rocha pergunta se realmente foi o Panta que atirou em Maria, porque ele disse que tem outros depoimentos de outras pessoas. Amigo, eu acredito que sim. Por quê? Porque outras pessoas que estavam lá confirmaram para mim que foi Panta que atirou em Maria. Então, a partir do momento que várias pessoas dão uma mesma afirmação, eu tenho que acreditar, Eu posso me estar enganado? Posso, mas acredito que não, porque são mais de uma evidência, Então, eu acredito que foi ele sim. O Mário Seaga fala da corrupção da polícia naquela época, enfim, uma série de coisas. Eu vou resumir aqui. Amigo, eu particularmente, eu acho que naquela época, tráfico de arma e munição poderia sim sair de dentro da polícia. Muitos colegas podem me recriminar no que eu estou dizendo, mas eu penso dessa forma, respeito os colegas que pensam diferente. Por que eu digo isso? Vamos lá, hoje, com todo aparato tecnológico que nós temos, de vez em quando nós vemos nos jornais, roubaram arma e munição da Marinha, do Exército, da Polícia, hoje que é tudo monitorado via computador. Além de ter tudo monitorado via computador, existem câmeras em todo canto. E se faz esse tráfico, se rouba coisas das forças. Imagine naquela época que é tudo no papel. No meio do mato, no meio dos batalhões, das delegacias, tinha um boletim que tinha que anotar, meu amigo. Por favor, Se hoje se faz isso, imagine naquela época nas brenhas do sertão.
Será que era tão difícil se fazer isso? Algum oficial, algum sargento, sei lá o quê, burlar uma história dessa e dizer que usou a bala e na verdade passou foi para um bando de cangaceiro, para Lampião ou qualquer um outro bando? Eu, pela minha lógica, né, eu acredito que era possível sim. Não era essa impossibilidade toda, como muita gente fala. Eu acredito que não, né? Pelo menos assim penso eu. Posso estar enganado, claro. O Cícero Tavares, meu amigo Cícero, pergunta se algum ex-cangaceiro, após as entregas, foi morto por vingança. Amigo, tem o famoso caso de Juriti, né? Esse é o caso mais emblemático, né? O qual ele foi morto barbaramente após as entregas. Né? Tem também o caso de quem foi o outro, eu não lembro o nome, mas teve um cangaceiro que, se eu não me engano, foi morto dentro da prisão. Um cabo chegou para se vingar dele, atirou nele e ele morreu. E também quem foi morto assim de uma certa forma durante as entregas, depois, né? Depois das entregas, foi o Amoroso. Como o próprio Candeeiro conta aqui no canal da gente, tem ele falando sobre a morte de Amoroso. Foi após. Né? No caso de Amoroso não foi por vingança, foi por outro motivo. É melhor vocês verem o próprio Candeeiro contando do que eu falar. Mas tem o Juriti e esse outro que eu lembro agora de cabeça assim, que foi morto dentro da própria cadeia. O José Roberto pergunta o que aconteceu com os homens, os cangaceiros que participaram do combate de Serra Grande. Que foi muitos cangaceiros, né? Amigo, na época, né, existiam subgrupos e eles se juntaram para participar daquele combate. E quando terminou o combate, cada qual seguiu o seu caminho. Né? Então eles não ficaram ali todo mundo junto como era nos primórdios, né? Que Lampião levava todo mundo junto com ele. Ele passou a dividir em subgrupos e após aquilo ali cada qual tomou seu rumo. Mais ou menos por aí. O Marco Magalhães, perguntando se algum dos que eu entrevistei comentou algo sobre Benjamin Abraão. Sim, a Sila, o 25 e a Dília me falaram sobre ele dentro do bando. Qualquer hora eu postarei o relato deles falando de como era Benjamin dentro do bando. E outra pessoa que falou também foi o Tenente Pompeu Aristides de Moura. Ele disse que encontrou com o Benjamin Abraão, ele até disse que era um galegão e tal. Esse tá aí no YouTube, tá no meu canal, né? Que encontrou o Benjamin Abraão na Caatinga, andando pelas Caatingas, né? Então tem esse do Tenente Pompeu e logo que for possível, que eu achar, aí eu postarei esses outros depoimentos deles falando de Benjamin Abraão. Ele pergunta aqui também se Benjamin Abraão pagou alguma coisa para Lampião para fazer aquelas imagens. Não, amigo. Que eu saiba, não. Né? Que eu saiba, não. E acredito, se algum colega souber, pode lhe responder, algum outro pesquisador. Mas eu acho que não. Lampião aceitou aquilo por conta que ele estava lá, digamos, dizendo, amando de Padre Cícero, né? Que o Padre Cícero conhecia ele e tal. De que ele estava lá com o bilhete que ele tinha de Padre Cícero, ele conheceu o Padre Cícero, enfim, né? Mas pagar, eu desconheço. Bom, o Cícero Tavares também, né? Ele pergunta aqui se realmente foi Sandes que cortou a cabeça de Lampião. Bom, pelos relatos que eu gravei, né? Com o Panta, que estava lá, e o Antônio Vieira e o Durval, quem cortou a cabeça de Lampião realmente foi Sandes. Pelo menos eles disseram para mim. Se 3 pessoas dizem isso, então eu não tenho como duvidar. Né, que foi Sandes que cortou a cabeça de Lampião. Então, eu acho que a sua resposta aqui, amigo, tá respondida. O Rio Lima pergunta dessa música que eu sempre uso aqui nos vídeos, um trechinho dela, onde é que ele encontra. Amiga, essa música só tem aqui. Foi uma música que o Jadilson Ferraz gravou para mim, para um documentário que a gente fez, e você encontra aquela na íntegra. Em algum dos vídeos tem, eu não recordo qual, mas você pode baixar aqui do meu canal, sem problema nenhum. O Manuelito Lequeira pergunta como é que Lampião fazia para se orientar, para andar no meio da Caatinga, e em alguns locais que ele nunca tinha ido. Amigo, geralmente, quando o Lampião chegava no local que ele não conhecia, se não tivesse um outro componente do bando que conhecesse, ele pegava um vaqueiro, ele pegava um caçador, ele pegava um rastejador, enfim. Ele pegava alguém da região para levar ele de determinado ponto até outro ponto. Né? Digamos que ele sabia que ele queria ir em determinado local, não conhecia. Então ele pegava alguém da região a pulso. Me leve até tal canto, o cara levava. Isso aconteceu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas quando ele estava em determinadas situações, né, que ele não sabia, digamos, um ponto específico, mas sabia em que direção ele queria ir, com certeza ele se orientava pelo céu.
né? Como os navegantes faziam, né? Pelas estrelas e etc. Né? Eu acredito que ele fazia isso também. Tem um depoimento aqui bem interessante do Camargo Basílio. Ele diz que cada vídeo que ele assiste, ele tem mais raiva de Lampião. Amigo, se você tem raiva de Lampião, então não assista, né? Você vai continuar tendo raiva. Porque o que Lampião e os cangaceiros fizeram, todos nós sabemos. Não tem que se possa esconder do que aconteceu naquela época. Então, o conselho que eu lhe dou é não tenha raiva não, isso é história. É igual o nazismo, para que coisa pior do que o nazismo? E hoje em dia se estuda, se tem filme e tal, e ninguém tem raiva. A gente tem, claro, tristeza pelo que aconteceu, mas raiva não adianta. Não vai mudar em nada você ter raiva e nem vai poder fazer nada em relação ao que aconteceu. É apenas um conselho, tá bom? O amigo Urco, ele diz aqui que não tem nenhum vídeo que fale sobre a morte do pai de Lampião. Amigo, eu já gravei, tem algum vídeo meu no canal, não recordo qual, onde se fala da morte do pai de Lampião, sim. Por que eu não tenho mais vídeos? Porque não tinha ninguém, eu não conheci ninguém que participou daquilo. Não conheci ninguém que participou do que aconteceu lá. Mas em livros tem muita coisa contando, né? Que o pai de Lampião era um homem bom, essa história que todos nós sabemos, foi um inocente que foi morto. Né? Quem eu gravei da época que contou um pouco sobre isso, quem foi? Foi o Luiz de Cazuza, Tenente Lira, pessoas que eram ali da região, né? Neco de Pautilha. E todos eles foram unânimes em dizer, o pai de Lampião era um bom homem, tá certo? Mas na literatura você encontra muita coisa. O Paulo Queiroz fala aqui também sobre a história deles não se perderem nas matas e como é que eles se encontravam após um tiroteio. Amigo, tinha uma coisa que muita gente deve saber, claro, que quando eles corriam, que se espalhavam, né, depois de um determinado tempo, Lampião ou o chefe do grupo dava 2 tiros de pistola para cima. Então eles se encontravam porque eles ouviam o barulho, eles sabiam se guiar também com o barulho que eles estavam ouvindo e eles se encontravam. Isso já depois da volante ter ido embora, ter fugido, ou coisa parecida. Então a maneira deles se encontrar era essa. Né? Para a gente é até estranho, mas para eles que vivenciavam aquilo no dia a dia não era tão difícil de se encontrar, né? Depois de ouvir o tiro do parabelo, da pistola. O Marcos Paulo pergunta se eu entrevistei o Davi Jurubeba. Amigo, infelizmente não. Mas eu tenho um vídeo postado aqui no canal que o meu amigo Rubelvan Lira me cedeu, que tem uma entrevista com ele e está postado aqui. E tem também uma matéria que eu gravei da televisão, da TV Diário, aqui do Ceará, com entrevista com ele, que também está no meu canal. A Maria Moraes está dizendo aqui que é impressionada com a frieza do Panta de Godói, ao narrar a morte de Maria, de Lampião, lá em Angico. Olha, tanto o Panta como Elias, né, eu vou falar dos que eu conheci, como Elias, Sargento Elias, como Gomes de Lira, Neco de Pautilha, essas pessoas todas eram feitas aquilo ali. Eles viviam uma guerra. E depois que você está numa guerra, toda guerra se torna bárbara. Não é só a guerra do cangaço, não. Qualquer guerra se torna bárbara. Você pode pesquisar aí, as pessoas perdem o senso. Totalmente, totalmente. Eu até já falei aqui uma vez, eu vou falar de novo. Eu comparo mais ou menos quando a gente vê na televisão essas brigas de torcidas de futebol. Que você vê gente matar o outro ali de paulada, de pedra, de chute. Eu acredito que a grande maioria daquelas pessoas que fazem isso, elas fizeram aquilo ali no calor da emoção, da coisa, da briga, da ira. Numa situação normal, pelo menos a grande parte ali, eu acredito que não faria nada de violência daquele tipo. Mas a partir do momento que você está numa guerra, que são inimigos, inimigos de morte, então tanto cangaceiros faziam, como volantes, alguns volantes também faziam. Infelizmente isso, como é que eu vou dizer, faz parte da vida humana. Queira ou não queira, daí da pré-história, que o ser humano mata e morre. Mata e morre. Crimes existem desde o homem das cavernas. E vai continuar existindo porque essa sociedade tão utópica que a gente deseja, isso é coisa de ficção. Isso não vai acontecer. Inclusive, quem tiver a oportunidade, assista A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, o filme antigo, da década de 60, se eu não me engano, que no final do filme tem uma sociedade bem utópica, mas enfim, não era aquela mansidão que aparentava, tá ok?
O Daniel Góes fala aqui do absurdo que era cortar as cabeças dos cangaceiros, né? Que é uma coisa assim totalmente asquerosa, enfim. Amigo, realmente era. Mas a gente tem que entender que aquilo era uma realidade deles e era praticamente uma necessidade. Por que uma necessidade? Porque não tinha como levar os corpos, né? Para os olhos de hoje, isso soa muito estranho, mas na época não. Como é que eles iam transportar corpos do meio da Caatinga, a quilômetros de distância de alguma cidade, de alguma vila, em mata fechada? Não tinha como levar, era uma coisa totalmente impossível no meio eles fazerem aquilo naquela época. Então eles cortavam a cabeça até por ordem do comando, né, para provar que o serviço tinha sido feito. O serviço, no caso, matar o cangaceiro. E a prova era a cabeça, levar a cabeça para mostrar que tinha morto, para ser promovido, para ganhar recompensa, etc e tal. Para a gente hoje isso é terrível, mas para eles era uma normalidade. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde os volantes falam isso, de cortar cabeça, de tortura e etc e tal. É só vocês procurarem que vocês vão encontrar, tá certo? É uma realidade para nós cruel, mas era o que acontecia. Eu não estou justificando, eu estou só explicando o porquê, tá certo? A Vera Lúcia dizendo aqui para a gente deixar de procurar porque Lampião não estava em Angico no dia 28 de julho, na manhã de 28 de julho. Vera, desculpe, mas eu aconselho você a ir pesquisar um pouco mais. Você deve procurar pesquisadores sérios, né? Pesquisadores que estudam o tema com afinco. E eu lhe garanto com certeza absoluta, 99,9% dos pesquisadores vão dizer que Lampião morreu em Angico. Inclusive a própria família de Lampião. Então, por aí você tira. Os próprios nazarenos, os maiores inimigos de Lampião, alguns deles mais ferrenhos perseguidores de Lampião, viram a cabeça dele e confirmaram que era ele. Então essa balela aí que muita gente fala, esqueça, é um conselho que eu lhe dou, esqueça. Tá certo? Procura os pesquisadores certos, que você vai ver que quem diz que Lampião não morreu são pessoas que dizem só por dizer, enfim, eu não sei nem porque eu ainda falo isso, desculpe. O Antônio Carlos aqui, né, ele e outros dizem que Maria já estava baleada porque que cortaram a cabeça dela, viva e tal. Realmente foi um ato bárbaro demais, né? Ele ter cortado a cabeça dela, ela já baleada e tal. Mas é como eu falei anteriormente, meu amigo, era uma guerra e na guerra se perde o senso totalmente das coisas. Você faz coisas sem pensar, enfim. Né? E de uma maneira ou de outra, para eles estavam cumprindo o dever deles, né? Como eles disseram para mim em alguns depoimentos. Para eles era uma satisfação porque eram promovidos. Tinham uma recompensa. Então por aí você tira, né? O Gil Soares, aqui em um dos vídeos, ele pergunta que cerveja é essa que Lampião estava tomando no sertão se não existia geladeira. Para tomar cerveja não precisa ter geladeira não, amigo. Bastava estar no fundo do pote, como se diz, né? Tinha as coisas artesanais, a cachaça e outras coisas mais, né? Eu não tomo cerveja, mas eu acredito que é mais ou menos por aí. O Jair Paulino diz que os nazarenos não acharam certo terem cortado a cabeça de Lampião. Mas a gente não pode esquecer que teve um nazareno também que cortou cabeça, né? Ou seja, é uma coisa meio estranha, né? Isso que você está dizendo. Realmente, alguns deles disseram isso, mas eles também cortaram cabeças. O rapaz aqui que assina com o nome de Sangue Bom, ele está me perguntando aqui se o clima naquela época era igual a hoje. Amigo, eu acredito que não. Eu acho que naquela época podia chover um pouco, chovia um pouco mais do que hoje. Pelo menos os relatos que a gente tem dos sertanejos mais velhos é esse. Para lhe dar um exemplo, eu tive há um tempo desse lá na região de Piranhas, em Angico, e eu fazendo uma trilha, né, o guia que estava com a gente era um senhor já até de idade, ele disse, a gente passou por uma planta, eu não recordo agora qual era, dessas de tipo cactus, e ele disse que aquela ali, ele nunca tinha visto ela seca do jeito que a gente estava vendo. Seca total mesmo, chega que estava negra. E ele disse, olha, eu nunca vi isso aqui na minha vida e agora está desse jeito em todo canto. Então eu acredito que o clima era um pouco mais ameno. Né? Não tanto, mas com certeza devia ser. O Cícero Tavares está perguntando aqui o que Serra Talhada e Nazaré, Floresta, enfim, né? O que todas essas cidades e outras mais podem fazer do ponto de vista turístico para atrair pessoas para a história do cangaço. Amigo, pode fazer o mesmo que Piranhas e Mossoró fazem há décadas. Eu acredito que se todos se unirem, a região por onde o cangaço atuou tem um forte apelo para atrair turistas. Isso aí eu não tenho dúvida. É uma história envolvente, a quantidade de pessoas aí que gostam do tema é uma coisa impressionante.
Eu mesmo me surpreendo com isso. Então eu acredito que o turismo é uma saída viável para muitas regiões do nosso Nordeste que estão sofrendo com a seca. O Alexandre Messias pergunta se existe alguma entrevista com o João Bezerra. Amigo, em vídeo não, né? Mas em áudio existe. O nosso amigo Paulo Brito, ele tem uma entrevista com o pai dele muito grande, o professor Amaury também, acredito que o professor Frederico também tem. Então em áudio tem muita coisa gravada com o Coronel João Bezerra. Tá certo? Inclusive alguma delas está na internet, se você procurar você encontra. O Alisson Linhares pergunta se João Bezerra, após o cangaço, chegou a ter contato com algum ex-cangaceiro. Amigo, eu não posso lhe precisar. Eu sei que Candeeiro me disse que ele esteve lá na prisão onde ele estava. Que ele esteve lá e falou com ele e com outros. Eu não sei ao certo se ele teve contato com outras pessoas, como Zé Rufino teve, com Dadá, enfim. Eu vou perguntar ao meu amigo Paulo Brito, filho do Coronel João Bezerra, e em outra oportunidade eu passo aqui para você, tá ok? A Anne Caroline está perguntando aqui se Candeeiro tivesse fugido e não tivesse entregue, se ele poderia tomar o lugar de Lampião, como chefe do bando. Não, eu acredito que não. E Candeeiro era muito novo, não tinha essa experiência toda, tinha outros cangaceiros há bem mais tempo no bando do que ele, mais velho do que ele, O próprio Corisco, enfim, Ângelo Roque, outros cangaceiros. Candeeiro não tinha a menor condição, pelo menos eu acho, de assumir um grupo, não. O Dogon Aruon, eu acho que é esse o nome, a pronúncia. Se estiver errado, amigo, me desculpe. Está dizendo aqui que em relação a filmes de Lampião, ele viu que há pouco tempo estavam comentando muito que ia ter um filme de Lampião e que tinha os atores não eram do Nordeste, pelo menos os principais, que ele não concorda com isso. Eu também, amigo, de uma certa forma, sem querer nenhum tipo de preconceito, eu também acho que para fazer um filme sobre cangaço tem que ser com atores nordestinos, até pelo biotipo. Você botar um Lampião com um biotipo de pessoas que não são nordestinas vai fugir da característica original. Ele pode até se caracterizar com maquiagem, com isso, com aquilo outro, mas na minha opinião não vai bater muito com a realidade. Pelo menos para a gente, para mim que sou nordestino. Para interpretar Lampião tem que ser alguém com característica bem nossa. Um Corisco, um Luiz Pedro, pode até ser, um ator diferenciado, assim, com as feições um pouco diferentes, a cor, mas Lampião, acredito que não, é a minha opinião, posso estar enganado. O Emerick está perguntando se de fato aconteceu algum desentendimento entre Corisco e Zé Baiano por conta da morte de Lídia. Sim, amigo, ao que tudo indica, aconteceu. Inclusive, é melhor eu nem falar. Se você procurar aqui no canal, tenho 25 falando sobre isso. É só você colocar aí 25 Lídia que vai aparecer no meu canal, tá certo? O Alexandre Messias está perguntando se, assim como o colega Bismarck falou, se existiu mais ou menos cerca de 1.400 pessoas que foram cangaceiros. Amigo, eu nunca pesquisei sobre isso. O Bismarck, o colega Bismarck, se ele falou na entrevista, ele deve ter pesquisado, tá certo? Então, eu vou consultá-lo, tá certo? Perguntar dessa informação dele, realmente, se procede e tal, mas eu não tenho como lhe dizer, que deve ter sido muita gente durante esses 20 anos, sim, mas eu não posso lhe precisar, se foi essa quantidade de 1.400 pessoas.